Bom, nós daremos agora a continuidade à nossa aula sobre a mão de obra escrava na cafeicultura. E o movimento para o fim da escravidão começou a ocorrer a partir de 1870, onde parte da classe média, militares e até alguns fazendeiros do oeste paulista começaram a defender o término do sistema escravocrata no Brasil. Muitos dos filhos dos grandes produtores de café, no século XIX, eles iam estudar na Europa e eles voltavam já com a ideia fixa do fim da escravidão no Brasil. E a abolição dos escravos no Brasil, ela ocorreu no dia 13 de maio de 1888, há exatamente 132 anos atrás, aonde o Senado do Império do Brasil aprovava uma das leis mais importantes da história brasileira, a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, que extinguiu a escravidão no Brasil. Então, nós temos aqui uma representação, do fim da escravidão, e aqui é a Gazeta de Notícias, que representava, então, o final da escravidão. Então, dizia a notícia: Brasil livre, no dia 13 de maio, a extinção da escravidão. Lei número 3353, de 13 de maio de 1888. Ou seja, essa foi o marco, da libertação dos escravos no Brasil. No entanto, apesar de um lado da história falar que a generosidade da princesa Isabel pôs fim ao período escravocrata, os negros afirmam que o fim deste regime foi dado pela luta dos escravos e pela resistência que já durava vários anos. Assim como as outras leis já assinadas, como a Lei do Ventre Livre, ou seja, as crianças que nasciam a partir de 1871, elas nasciam livres, E a Lei dos Sexagenários, de 1884. Ou seja, aqueles escravos que chegavam aos 60 anos, eles ganhavam, uma carta de alforria, ou seja, a liberdade deles. No entanto, gente, devido aos maus tratos, ao trabalho árduo, à má alimentação, dificilmente um escravo chegava aos seus 60 anos. A Lei Áurea também não garantiu o fim da escravidão, pois os ex-escravos foram descartados. Ou seja, eles ficaram sem lar, sem esperança, Ficando eles sem emprego, sem terras, sem documentos. Eles não tinham documentos. O documento que eles tinham, gente, era de compra e venda, como se fosse uma mercadoria. E, novamente, eles foram obrigados a trabalhar em locais que pagavam muito pouco, porque era tudo o que lhes era oferecido. Ou seja, continuaram com uma vida sem dignidade alguma. E nós temos uma herança extremamente grande, que nós chamamos de cultura afro-brasileira, nos aspectos históricos e culturais do Brasil, tem uma importância muito grande. Ou seja, nós temos uma influência muito marcante na nossa sociedade, que é devido à cultura afro-brasileira. Então, denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao Brasil em sua maior parte trazida pelos escravos negros, que na época do tráfico transatlântico de escravos, ou seja, eles trouxeram com eles a dança, a música, a religiosidade, ou seja, eles trouxeram muita coisa para o Brasil. E essa cultura, é claro, que prevalece até os dias de hoje. E traços fortes da cultura africana, elas podem ser encontradas hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, que tem uma influência muito grande, da cultura africana, a religião, a culinária, muito grande também, o folclore e as festividades populares. Ou seja, parte do nosso folclore, parte das festividades que existem no Brasil, nós devemos muita influência africana.